Vamos imaginar a seguinte situação. Diogo faleceu em 2023 e durante a vida dele, ele teve 2 filhos, o João e a Helena. O João faleceu em 2015, ou seja, antes do próprio pai. Ele deixou 2 filhas, a Fabiane e a Fernanda. Nessa situação, como ficará a herança de Diogo e como ficará a herança de João? Será que as netas têm direito nessa herança? Para evitar essas discussões entre netos, tios e sobrinhos, hoje nós vamos falar do direito de representação. Olá, meu nome é Josilene Rosa, sou advogada de famílias e heranças, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal a gente fala sobre o processo de inventário e tudo o que envolve o planejamento da sua herança ainda em vida. O assunto de hoje é o direito de representação, que é um direito definido na lei brasileira como o direito dos netos herdarem no lugar dos seus pais que já faleceram. Ou seja, uma pessoa vai assumir o lugar da outra porque essa já faleceu. Ela faleceu antes da pessoa que deu origem àquela herança. Então, vemos que no exemplo acima, os filhos de João, a Fernanda e a Fabiane, vão poder entrar no inventário do avô, Diogo, e fazer parte desse processo de inventário. Elas vão receber a herança que caberia ao pai para dividir para as duas. Mas afinal, o que é importante saber sobre o direito de representação? A primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é um direito dos descendentes, ou seja, ele sempre vai para os filhos, os netos, os bisnetos, ou seja, a herança sempre vai para frente, ela nunca vai para o cônjuge ou de um filho para um pai, porque essa herança estaria voltando, para alguém. Mas ela sempre vai para frente, ela sempre vai passar para os mais novos, é um direito dos descendentes. Mas muita atenção e vamos à exceção. No direito de representação, o único herdeiro que vai ter direito e não é um descendente é o sobrinho. Ele é a exceção nessa regra dos descendentes. Mas eu vou colocar numa situação para vocês entenderem melhor como fica isso num exemplo. Eu vou desenhar para vocês uma situação. Ramon faleceu em 2023. Ramon não teve filhos, não era casado e os pais de Ramon também já faleceram. Ramon tinha 3 irmãos, o Bruno, a Ellen e o Diogo. O Diogo já era falecido desde 2015, ele faleceu antes do próprio irmão. Diogo teve 2 filhas, Rafaela e Gabriela. Vamos entender como ficará essa herança. Neste caso, as filhas de Diogo, Rafaela e Gabriela, terão direito à herança de Ramon. Elas vão entrar no inventário representando o pai e recebendo a parte que lhe cabia. Segunda informação muito importante sobre o direito de representação. Ele valerá no caso de comoriência, que é quando as pessoas falecem e você não consegue determinar a hora exata do falecimento que aquela pessoa morreu. E valerá também se acontecer caso de desaparecimento ou ausência de uma pessoa, que depois de anos a gente declara essa pessoa como se fosse morta. Se houver linhas descendentes, nesse caso, sobre essas 2 hipóteses, haverá direito de representação para os descendentes. Um terceiro quesito muito importante é que o direito de representação valerá no caso de deserdação. Ou seja, quando um pai deserda um filho, ele está deserdando aquele filho exato. Os netos não podem ser penalizados por um ato do pai, por uma deserdação do pai. É um direito pessoal o direito de representação. Então, aqueles filhos daquele herdeiro, mesmo sendo deserdado, ele tem direito de entrar na herança. E por último, que é muito importante saber, é que aquele herdeiro que renuncia abre mão também do direito de representação. Ou seja, quando um herdeiro renuncia, é como se ele não existisse na linha sucessória daquela pessoa que faleceu. Assim, os seus descendentes não terão direito ao direito de representação futuramente. E como seria a porcentagem desse direito dentro de um inventário? Como os netos, os descendentes, eles vão entrar no lugar do pai que faleceu, da mãe que faleceu, eles vão herdar a parte que caberia àquela pessoa. Então, se nós temos 3 herdeiros, um faleceu,
A gente vai dividir essa herança ainda assim por 3. Por mais que essa pessoa que faleceu tenha 3, 4, 5 filhos, eles vão pegar a parte que cabia ao parente deles, né? E vai dividir entre eles em partes iguais. Concluindo, não é porque uma pessoa, um dos irmãos faleceu, que os irmãos vão receber mais. Porque esse irmão, se ele tiver deixado herdeiros, esses herdeiros vão ter direito na herança. Esse é um direito que eu sempre oriento que se tenha advogados diferentes representando as partes no processo de inventário. Porque tem uma grande chance do tio observar primeiro o direito dele e dos filhos dele do que dos sobrinhos do irmão que faleceu. Então a gente não pode ser ingênuo a este ponto. A gente tem que estar atento aos nossos direitos. Então busque orientação para você não ser lesado escolhendo um advogado que na verdade depois pode acontecer de você achar que você foi passado para trás. E se você gostou desse vídeo, se essa informação foi útil para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que é importantíssimo para mim a sua inscrição no canal. O vídeo fica por aqui hoje, tchau!